Antes de ser senha do 25 de Abril, foi craque dos relevados. A primeira grande lição de humildade foi-lhe dada pelo bom gigante José Torres e custou-lhe um mês sem jogar. Depois, foi estrela dos palcos e até escreveu o primeiro hino de que há memória para uma seleção portuguesa num Mundial de Futebol. Sente que nos relevados e no palco a vida é um pouco injusta e há ídolos que o são sem nunca merecerem e outros que são reis, mas nunca passaram de príncipes. O cantor Paulo de Carvalho é o convidado desta semana do Cultura Tática. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Muito obrigado eu pelo convite. É um enorme privilégio. António, não será preciso perguntar de onde é que vem a admiração e se é uma admiração recente pelo Paulo de Carvalho, não é? Com certeza que não. Antes, não é? Agradecer ao Paulo ter aceito e ter vindo partilhar connosco esta conversa. Mas eu vou ser aqui um bocadinho egoísta, Paulo, vou dizer. Diz lá. O Paulo é nosso. É nosso. Quer dizer, não é... Não. É nosso porque é uma nossa referência. Eu com isto digo tudo. Porquê? Porque, de facto, partilhaste e começaste numa geração muito difícil. Ser artista em Portugal, seja em setor, nessa altura, era muito, muito complicado. E tu conseguiste. E, portanto, a luta foi... António, eu e alguns da minha geração. É a tua geração, exatamente. Exatamente. Eu penso que a minha geração proporcionou uma certa mudança, sem querer estar longe disso, sem querer estar a rebaixar quem esteve antes, e quem esteve antes ou quem estava antes, há uma amiga, grande amiga, enorme amiga que aqui esteve há dias com vocês, a Simone de Oliveira, mas que continua a cantar e a ser a pessoa que é, a maravilhosa pessoa que é. Mas que ficou ali, aquela geração foi a geração anterior à nossa, nem melhor, nem pior, diferente. Mas a cantar muito bem, se vamos falar só de cantar, sim, claro. Cantar muito bem, provavelmente nós tivemos uma vantagem que foi o facto de agarrarem violas e tocar, coisa que eles não tinham. Eles iam para o centro da emissora nacional a aprender a cantar e eram obrigados quase a cantar aquilo que o maestro dizia. Nós inventávamos. Nós tínhamos mais poder de escolha. Portanto, fomos aprendendo, fomos ouvindo, fomos experimentando numa altura em que tecnicamente isto era muito complicado. Isso era. Não havia internet. A gente tirava as músicas de ouvir os discos. É de tal maneira, tão diferente, que eu recordo, nos anos 60, nós íamos a países como, por exemplo, os Estados Unidos, não é? Sim. E o Eusébio era um louco de jazz e pelo blues e aquela coisa toda, não é? E nós comprávamos aquilo. Para trazer, não é? Trazíamos para cá. Então, como íamos, enfim, aos nightclubs, não é? Portanto, levava as esposas, nessa altura era possível, perfeitamente. Assim, nós emprestávamos os discos. Aquilo era uma coisa completamente fantástica. As pessoas estavam a ouvir músicas que ainda não tinham cá chegado. Vocês sabem quem é que nos salvava nesse ponto especificamente? Era a malta da TAP. Pois. Porque trazia aquilo, saiu uma novidade em Londres e daí a bocado já cá estava. Já cá está. Se o voo era perto daquela hora, tal. Ou dos Estados Unidos também, sim. Que era de onde normalmente vinha mais a música coisas que nós consumíamos, a anglo-saxónica, não é? Exatamente. É que nós consumíamos. Mas isso foi como tu dizes. Eu habituei-me há muito tempo, não sei se é defeito, se é feitio, mas habituei-me há muito tempo em que não há o melhor. Há coisas da nossa vida em que não há o melhor. Para mim, no futebol, não há o melhor. Na música, não há o melhor. Há gente boa. Sim. Gente, enfim, que alcançou lugares que permitem que as pessoas se lembrem mais delas do que de outros, às vezes injustamente. E se vamos continuar a falar de futebol, eu daqui a bocado já vou buscar o nome de uma pessoa que eu penso que nunca foi nomeada para a Bola de Ouro e que é uma das maiores injustiças da minha vida, chama-se Ibrahimovic. Sim. Por exemplo. Que ainda joga.
Bem, anda lá a brincar nos Estados Unidos, felizmente para ele. Mas ainda deve faz adorar com jogar cada a bola. gol. Ainda é um artista. Ainda faz E é um gol, artista, não é? Mas repara, nunca foi nomeado. Mas esses são outros 500, como Teve diz um azar, amigo. teve azar de nascer ali numa época de Messi e Ronaldos. Não teve nada a azar. O que ele não teve, se calhar, foi um agente muito bom. Isso também acontece muito na música. não é? Ora bem, também podemos campo ir por das aí. artes, não é? Também Acontece. podemos ir por aí. Sobretudo, eu, por exemplo, eu tenho noção e não me arrependo, e sei que foi assim, eu nunca tratei muito bem da minha vida profissional. Eu quero é música. Sim. A minha preocupação sempre foi música. Onde é que se faz? Com quem é que se faz? Epá, mas olha, tu não vais para ali, que ali não te veem. Epá, eu quero lá saber, mas os gajos que estão lá de cá são giros. Eu quero é com eles. Mas isto faz-me lembrar a história. Isso é muito engraçado, porque o Paulo ele é gerente mais novo do que eu, mas ele pertence à minha geração. Basicamente. Por pouco vocês quase que se cruzavam no Benfica. Ele não se lembra. Eu lembro-me, só mais tarde é que depois percebi melhor da história dele como júnior no Benfica. Aquela geraçãozinha toda que ele pertenceu. Mais tarde me fizeram lembrar. Sim. Porque, com toda a sinceridade, nós aquilo passou. disso. Já Não, falámos passou nisso. ao lado. Aquilo passou um bocadinho ao António, lado. Não é? vocês iam muitas vezes à velha estância de Madeira, para quem nos está a ver e não sabe o que é, era aquele primeiro campo do Benfica, Exato. antes do Estádio da Luz, Grande, não no Campo Grande. No Campo Grande. Vocês iam muitas vezes, sobretudo quando se lesionavam, iam brincar, treinar com a miudagem, connosco. E lembro-me perfeitamente, eu vou-te dizer uma coisa que vocês faziam. Vocês passavam a vida a brincar de fora da área, a tirar a bola contra a barra para ela vir. Era na verdade, não é? Muitas das vezes apostávamos o almoço e fazíamos isso já não sei. Eras tu, era o Torres. O Eusébio também. Eu tinha O Eusébio nunca ouvi lá. Ah, não? Não, nunca ouvi lá. Eu tinha esse desafio com ele muitas vezes durante a semana, para pagar o almoço. Eu lembro-me muito bem de muitas vezes ser o mesmo resultado, que 10 a 9, ele acertava em 10, mas eu falhava sempre uma. Havia também aquele aquecimento ao Barroca, não é? E havia aquele. O Barroca queria-se pirar, não é? Claro. Ele queria se ir embora, eu vi o Eusébio estar Mas à é baliza. curioso, sabes uma coisa? E eu vi isso uma vez ou outra, tu saberás melhor que eu. Epá, o José Torres tirava mais tábuas, porque não havia rede na baliza. Aquilo era puma. Rebentava com mais tábuas que o Eusébio. Não sei, pá. Ou tinha mais força, ou não sei, no pontapé. Ou onde a bola batia, estava mais Pá, se podre. calhar estava mal pregado. Se calhar era isso. Mas tinha isso. tiravam as redes para poupar, não é? Sim. Para não ficar ali a estragar-se, não é? O meu treinador nessa altura, lembrar-te-ás muito bem dele, ainda que provavelmente ele nunca te tenha treinado, foi o Valdivieso. Sim. Não, foi o meu treinador. Foi teu treinador também, porque houve ali uma época em que ele foi, acho que treinou a volta das primeiras e tal. Eu lembro disso. Passaram para. Ele fez uma final da Taça de Portugal. Não tenho isso Porto. presente. Não tenho isso presente. Agora, tenho presente algumas histórias da minha equipa ficaram conhecidos e fizeram parte de uma enorme equipa do Vitória de Setúbal, treinada primeiro pelo Fernando Vaz, depois pelo Zé Maria Pedroso. Exatamente. O Guerreiro e o Arcanjo. Exato. Aquela equipa que ainda andou aí nas taças europeias. Agora, que história tenho? Tenho uma história daquela com vocês, não sei se tu estarias nesse dia. Houve um companheiro vosso que era o Humberto Fernandes, não confundir com o Humberto Coelho. Humberto Fernandes era do meu sítio. O que é que eu é do meu sítio? Rua da Madalena, freguesia de São Cristóvão. Viemos todos corridos para o Alvalade para fazer o mercado. E ele veio também, mas ele tinha mais uns anos que ele andou comigo ao colo. E nós, uma vez lá numa daquelas brincadeiras, o miúdo, o Chico Esperto, ele veio um Humberto e ele truca a bola por baixo das pernas e vou buscar do outro lado. Veio o Torres. É para dar-me uma pisadela. E dizia, menino, que é isto? Tive um mês sem jogar a bola. Caiu a unha. Isto era... As coisas que hoje são lindíssimas, são lindíssimas de recordar. Sim. São muito, Ficam os amigos, não é? Porque depois ainda passou pelo Sporting, pelo Belenenses, ficou grande amizade com o Vitória Damas. A minha carreira... Não, eu nunca estive no Sporting. Eu era muito amigo de gente do Sporting porque jogávamos futebol de salão. Não confundi com o futsal. sim. E o guarda-redes era o Vítor, o Damas.
quer dizer, como se chutava de fora da área do handball, não entrava uma. Com aquele não entrava uma, a gente ganhava sempre. Ganhámos aí os campeonatos todos. Mas de uma equipa, a nossa equipa era ali da Estefânia, eram os Neptunos. E ele era o guarda-redes da equipa com outros. Só que aquela gente era toda do Sporting, eu era o traidor, era o único do Benfica. Pronto, e aquilo depois nos treinos no Benfica dava conversa, não é? Não, a minha carreira federada acabou no Belém, no Belenenses. Quem tem o meu cartão, o último cartão de jogador, é o meu amigo Carlos do Carmo, está lá no escritório. Foi o nosso primeiro convidado. O gajo é todo belenenses. Eu acho que ele não é belenense aqui para a gente. O gajo é demais do Benfica, mas é melhor ser do Belenenses. Não é a primeira vez que dizem isso. Mas é uma boa forma de ser neutro. O Belenense é como académico. Aquilo é simpático. Toda a gente gosta. Agora não tanto. Agora a coisa é mais complicada. Não sei se é de ser de um, sei de ser do outro. Mas enfim. Paulo, depois de deixar o futebol, virou-se para a música. Foi difícil a transição? Sim. Houve ali uma altura da minha vida, isto é mais meio minuto, em que eu não consigo perceber como é que a gente tinha tanto tempo sem automóvel para fazer o que eu fazia. Porque eu trabalhava, eu era o miúdo que fazia recados numa companhia de seguros, tinha a responsabilidade nessa altura, com 15 anos, de abrir a porta e de fechar a porta. E depois tinha que estudar à noite também, e depois tinha que fazer música, e eu não sei como é que fazia aquilo tudo. Eu não consigo perceber como é que nós tínhamos tempo para fazer aquilo tudo. Tanta coisa. Mas sim, depois veio a música. Os Shakes, que foi, enfim, foi o grupo que eu ajudei a formar. Tiveram um sucesso enorme. E eu às tantas tive que sair da companhia de seguros, era uma vergonha, porque eu ganhava provavelmente mais que o administrador. E depois tornei-me um bocado arrogante e parvo. Eu não preciso disto para nada. Aquelas coisas que os miúdos dizem quando são um bocadinho tontos. Não preciso disto para nada, para não sei quantos e tal, porque ganhava muito dinheiro, na altura. Não sei o que é que fiz aquele dinheiro todo. Mas pronto, ganhava muito dinheiro. Mas era que foi a música. Essas idades têm essa irreverência que se apodera de nós e tal. É normal. Eu lembro-me de quando cheguei à primeira equipa. Sim. A gente tinha os bailes e ia para os bailaricos para os miúdos, para dançar e tal. Havia muitas miúdas que a mãe estava ao lado e que dizia, não, com aquilo não danças. E tal, e não sei quantos. Eu era jogador do Benfica, ia para o baile, que aquilo era quase impossível que não tivesse alguém para dançar. Pois. A gente tem aquela fase parva, não é verdade, que é armada em vedeta. A parte do deslumbramento. Exatamente. Eu digo isto com toda a naturalidade, já escrevi sobre isto e vou continuar a fazê-lo, que é os 3 grandes pilares que nós temos na vida. Primeiro, família. Família. Exatamente. Essencial. Essencial. A escola. Vamos para a escola, não é? Que naquele tempo a escola era muito mais que aprender a ler e escrever. Sim, era educativamente exigente. E depois eu tive com os meus grandes colegas Costas Pereiras, Mário Colunas, José Águas e companhia, que aprendo com eles a tornar-me homens. Também ensinavam. Exatamente. Portanto, estes são os 3 grandes pilares. E é um facto que os anos passam, mas não é de desprezar de maneira nenhuma. Isto é fundamental. Quando há pouco falavas, eu aos 15 anos eu tinha a responsabilidade de abrir e fechar a loja. Espera aí, 15 anos... Já viste o que é, não é? 15 anos. Eu tenho uma filha com 16, neste momento, tenho uma com 16 e outra com 11, são as mais novinhas. Aquilo anda ali assim, anda a aprender a andar de autocarro. Pois. Isso era uma coisa, para mim, naquela altura. Com 15 anos, 13, fechava. 12, 13, tens que ir para ali. Atenção, os tempos seriam outros. Claro. Os perigos também seriam outros, não é? Os perigos seriam outros, enfim. E as próprias crianças na rua eram mais protegidas pelas pessoas. Olha lá, miúdo, queres atravessar e tal? Quero, então anda cá que eu atravesso. Não era o que é hoje. Não era o que é hoje. Mas o que é facto é que nós tínhamos outra noção de responsabilidade. E tu falaste. Hoje em dia confunde-se muito a escola. Tu vais para a escola... Não. A aprendizagem base é em casa com a família. Sim. A escola é para aprender a ler e a escrever e não sei quantos e essas coisas todas. Agora, é muito complicado também, a vida como está, os pais terem disponibilidade, até porque os avós foram morar para 400 km de distância, de antes era na porta ao lado. Sim. E davam grande ajuda.
Eu lembro perfeitamente, eu vinha da escola quando a minha mãe andava a trabalhar, o meu pai trabalhava em barcos, estava normalmente fora. A minha mãe estava a trabalhar e eu vinha. Ainda hoje me lembro daquele cafezinho de saco com pão, o pão com queijinho fresco que a minha avó me arranjava às 5 horas para o lanche. E depois jogar a bola, claro. Estudar era outra coisa. Paulo, depois foi obrigado a deixar de jogar porque escolheu a música. Neste caso, o António tem aqui uma oferta para si, que é o livro do Jonas. Ok. Que serve apenas para dizer, para tentarmos aqui abordar uma situação que estávamos aqui a falar em off, que tem a ver com o momento do adeus. Não é e depois do adeus, mas é o momento do adeus. Olha, é um momento complicado, não é? É e não é. Penso que possa ser para alguns. Há momentos da nossa vida coletiva em que já me apeteceu mandar tudo às ortigas. Mas depois eu devo muita gente que nem conheço. E depois tenho um trabalho que também continuo a fazer. Por exemplo, eu vou às escolas falar com os miúdos. Agora já não tanto, porque já sou dos mais velhos e os putos não fazem nem ideia quem eu sou. Tanto que eu entro nas escolas às vezes para falar com eles e para lhes falar da minha profissão e a primeira coisa que eu digo logo para abrir é eu sou o pai do Agira. Pronto. E isso o gajo. Pronto, ok. Agora, mas o Paulo é ensinado nas escolas. Também sou. O Paulo é ensinado nas escolas. Também sou muito ensinado nas escolas. Mas vou às escolas. Nós temos um trabalho, é obrigação nossa, é obrigação de qualquer, enfim, eu não gosto do termo, mas qualquer figura pública, é obrigação retribuir à sociedade onde está inserido, desde cantar de borla porque os bombeiros precisam de uma ambulância, até, a ir à escola, falar com os miúdos de uma profissão que eles, de um modo geral, não conhecem, porque pensam o que vem só nas capas das revistas e aquilo é quase tudo mentira, desculpem. E é complicado, isto tudo é complicado. Portanto, eu faço o meu trabalhinho. Quando isto acabar, hoje sei que vai acabar quando parar aqui. Não dá mais. Ou aqui ou a respiração. Não dá mais. Eu estou com 72. Confesso uma coisa, eu não gosto enfim, não me ponho em bicos de pés, nunca me pus. Provavelmente estarei a cantar melhor do que nunca. Não... porque a gente aprende. Conhece os limites, não é? A gente conhece os limites, a gente vai aprendendo. Com 20 e tal anos a gente dava aquele grito enorme no final das cantigas, meio minuto de grito e tal. Agora não, agora cantar. Por exemplo, uma das coisas que mais me aflige, e lá estamos nós, e eu não tenho problema nenhum em dizer isto, uma das coisas que mais me aflige em relação a esta geração, esta malta nova, onde há gente a cantar maravilhosamente, vejam lá se percebe melhor o que dizem. Porque a maior parte das coisas é que uma coisa que ninguém percebe as letras. E se nós nós pessoas, temos possibilidade de cantar com letra, de dizer coisas às pessoas, então aquilo é para perceber. Se não toca em saxofone. Isto faz-me recordar aquilo que Pedro já aqui tivemos a oportunidade de falar, que é a história da memória. Portanto, não esquecer a história, porque não perde-se a identidade. Nós precisamos disto. Porque o país precisa. Não se pode desprezar aquilo que é um capital de experiência de gente que tem carreira. Não é só apenas se tornar na estrela e que depois desaparece também rapidamente. Portanto, nós precisamos disto. Eu, quando falo da minha geração, eu falo da geração do Paulo. É praticamente a mesma coisa. Não é no futebol, não é na música, se não é na música, é noutra coisa qualquer. Nós não podemos ter uma atitude desprezante e não dar a conhecer aos mais jovens quem foi esta gente. E quando ele diz tem disponibilidade para prestar serviço, sim. Isto é fundamental. À sociedade. Exatamente. Sim, exatamente. Porque nós recebemos alguma coisa. Portanto, está no momento de também devolver alguma coisa. Isto não tem nada de especial, nem procurarem o futebol clube do moralismo. Estás a ver a ideia? Portanto, não é nada disso. Nem tirar Mas isto é um facto. Disto. É nada, normal. Nada, porque nós hoje sabemos quem é o Cristiano Ronaldo, o mundo inteiro conhece, etc. Ainda ontem aqui falámos dele, etc. Mas também para dizer que isto vai tão depressa, é tão rápido,
que daqui a pouco aparece um outro Cristiano e já não se fala O deste. João Félix qualquer. não é? Exatamente. Agora, os miúdos, vais à escola, fala-se mais do João Félix do que se fala do Cristiano Ronaldo. Exatamente. Portanto, é preciso ter algum cuidado com a história. Não minimizem a história. A memória é fundamental. É. E é importante que esta rapaziada jovem sabem quem é o Paulo Carvalho, sabem quem é o António Simões, sabem quem é que a Simone, sabem, portanto, porque há uma história. Esta gente iniciou algo importante, por isso eu valorizo e faz todo o sentido falarmos disso, não é? Claro. E uma coisa só, mas isso já me diz respeito a mim, digo eu, e ficará para quem, fazendo as mesmas coisas que eu faço, que vá aqui, ali, que fale com os mais novos e tal. Nunca dizer, epá, no meu tempo é que era bom. Epá, é detestável. Coisa horrível que se diz. Isso é detestável. No meu tempo era tão bom como é agora, é diferente. Sim. É diferente. Agora há coisas muito boas e no meu tempo também havia. E o meu tempo é agora. É. Que eu vivo agora também. Alguém falava ontem, algo importante que eu ouvi da questão de que ele dizer o tempo é intemporal. É uma frase fabulosa. É uma boa frase. É uma boa excelente frase que enquadra perfeitamente o que estamos aqui a falar. Não achas, Pedro? Ainda que depois, sei lá, eu cada vez pratico mais, aprendi com uma pessoa de quem eu gosto muito, um filósofo, professor, um homem bom, Agostinho da Silva. E o Agostinho da Silva diz uma coisa, uma das frases que eu já cantei, já faço aquilo de música em termos de improviso, diz uma coisa, é um pequeno poema de 2 versos. E que nós, com a idade, vamos aprendendo estas coisas. E ele diz, e posto que viver me é excelente, cada vez gosto mais de menos gente. Epá, isto é a sabedoria. Lá estamos nós a passar a sabedoria uns aos outros. Se calhar alguém vai ouvir isto que eu disse, que não é meu, é do Agostinho da Silva, e diz, epá, o velho tem razão, isto é giro. Mas as inteligências que já lá vão séculos, não é? De gente que dizia coisas, não é? Cá está, intemporais. Cá está outra vez a mesma coisa. Porque, de facto, a inteligência não tem idade, não é? Claro. Portanto, a vida e o capital, nós todos, o ter mundo, é o caso do Paulo, ter mundo é fundamental. E eu recomendo isso. É claro que não é fácil ter mundo, porque o mundo não é barato para se ver. Mas não é barato para se ver. Mas assim que houver oportunidade, eu acho que os portugueses tenham descoberto o mundo, tenham perdido algum mundo. Ou seja, não ter tanto conhecimento do mundo hoje que quando o descobriram. Paulo, há aqui uma música, e por falar em tempo e em temporal, há uma música, o Paulo, para além de ter escrito provavelmente a primeira música de uma seleção nacional num campeonato do mundo, não foi? Na altura de Fomos 66. fomos nós, de 66. Aquilo foi quase uma encomenda. Lembra-se da música ainda? Não tenho memória nisso. Portugal é que é o tal. Portugal é que é o tal. É verdade, não é? Portugal é que é o tal. Mas- E do outro lado era o Eusébio. Exato. O Eusébio aí passou para o lado B, porque a seleção era mais importante. Mas para além disso, há uma música que o Paulo escreveu que se chama Chuta Agora Vá, Chuta agora vá. que é lembra-se da letra ainda? Não me lembro totalmente, mas sei é uma que música está atualíssima, pá. extremamente atualíssima. Pá. Isso já foi feito em Falar em coisas 70 e intemporais. não sei quantos e tal. Que é a pá, história do jogador de futebol. É de certo modo, é a história do jogador de não futebol, mudou. da ilusão do jogador de futebol, e depois entra naquele mundo e depois vêm uns gajos que mandam mais que ele e que não o deixam ir lá mais acima. Basicamente, eu tenho a ideia que é isso. Eu não sei isso. se... Eu não tenho para aí a letra, não tenho. Senão Toda não se tenho. lia-se um Mas bocadinho... podes trazer para os tempos de agora. Podes trazer para os tempos de agora. Está atualíssima. atualíssima. É atualíssima. Do princípio ao fim. Está atualíssima aquilo. Lembra-se como é que escreveu essa música? Ou porquê, de onde é que se Epá, inspirou? olha, isto é uma história que tem a ver com o meu conhecimento e com o meu gosto do jogo de futebol. Mas isso aconteceu numa altura, eu nunca contei esta história, ele não sabe disso, nós há muito tempo que não nos vemos, mas já fomos grandes amigos de nos vermos diariamente, que era o Artur Jorge. Foi quando ele decidiu, e muito bem, ir para leste numa altura que era complicado, tirar o seu curso de treinador. Foi logo um traidor, e isto, e aquilo, e aquilo outro, e não sei quantos e tal. E ocorreu-me generalizar, mas nasceu por causa disso um bocado. Quer dizer, o gajo não é dono da sua vida, há sempre uns gajos que estão lá mais acima, uns senhores, diretores, vamos dizer assim, que mandavam, então nessa altura, Sim. mandavam muito mais
Mandavam muito mais do que eles. Pá, eu tenho histórias dessas. Olha, eu no tempo do Pavic, tu ainda lá estavas, Sim. no tempo do Sr. Pavic, eu andei a treinar com vocês diariamente. Eu só não fazia o treino de conjunto à quinta-feira porque não podia fazer. Claro. Epá, mas deves-te lembrar que foi na altura que o Humberto foi para o Saint-Germain. E havia um dos diretores do Benfica, não vou dizer nomes, que eu passei ainda pela bancada para ir tirar o equipamento com que andava. Disse assim, não vai não senhor, quem manda somos nós, mas agora vai daqui para fora porquê? Aqui quem manda somos nós. Sim, essa E potência. tudo isto. E agora, só para terminar, eu acho que nós somos quase que jornalistas. As cantigas representam nós quando fazemos as cantigas e andamos preocupados com a sociedade em que vivemos, falamos disso mesmo. Sim. Foi por isso que eu, assim como outras, já falei de outras coisas, com certeza. Para estarem sempre atuais. Pronto, aquilo é assim, estarem sempre é para falar. atualizados. É assim, é para falar, é para fazer. Sim. António, já não temos tempo para muito mais. O programa está a chegar ao fim. Nós temos sempre aquele desafio ao António, que sim. é onde coloca o nosso convidado. Que se fosse um jogador de futebol, o Paulo foi um jogador de futebol, portanto aqui é mais fácil. Mas encontraria aqui uma posição alternativa. Bom, o futebol, portanto, não vou falar de evolução, porque falo mais de mudança. Há aqui, às vezes, esta confusão entre evolução e mudança. Há aqui uma grande diferença. Sim. Mas eu acho que o Paulo tinha uma coisa que continua a ser, era fundamental na altura, mas ainda é mais hoje, que é a questão da cultura do jogo. Ou seja, o que é o relacionamento com o jogo, em vez de ser só apenas com a bola. Há uma grande diferença. Temos jogadores com um relacionamento com a bola fantástico e depois, com o jogo, desaparecem, não leem, não são capazes. Não se movimentam para o sítio certo sem bola. Com a dinâmica que há hoje, porque embora o campo tenha 100 metros, só se joga em 50, estão lá o mesmo número de jogadores, não é? E torna-se muito mais difícil, o que quer dizer que a antecipação de pensamento é muito mais exigente e tem que ser permanente. Paulo tinha a vantagem de ser um pensador, ele pensava o jogo, ele via o jogo e percebia o jogo. Assim sendo, eu acho que do meio campo para a frente ele poderia sempre jogar. Porquê? Porque há, a partir daí, um pensamento muito mais exigente, porque tu se reduz para o espaço e para o tempo. E quem não for pensador tem mais dificuldades em jogar. Eu acho que o Paulo, do meio campo para a frente, qualquer lugarzinho dava jeito. O meu lugar era mais sobre o lado direito e na altura começou a implementar-se o 4-3-3. Sim. E andava ali sobre o lado direito, nos 3 do meio, ia lá, de vez em quando lá metia um golinho, mas tinha a capacidade para ver quando é que era necessário eu ajudar lá atrás. Não ficava quieto. Portanto, não me enganei muito, Pedro. Não me enganei muito. Pronto, ok. Mas também teve a vantagem de treinar, apesar de não se lembrar. Mas lembro-me do ano do Pavic, de eu lá estar sim, e andei lá a lembro-me brincar, perfeitamente. É o meu último ano no Benfica. É. E era aquele maravilhoso Benfica que só ganhou campeonatos e taças de Portugal e nunca ganhou nada em termos de Europa. Sim. E era a melhor equipa. Foi das melhores equipas que o Benfica Aquele teve. plantel dos anos 70 Oi, Jesus. é uma coisa extraordinária. Não é? Mas chegámos só às meias finais porque filha da mãe apareceu o Ajax. Se nós falarmos só dos da frente, só dos da frente, não é preciso ir mais longe. Eram para aí alguns 6 ou 7. O Benfica ganha em Amsterdã e depois perde em casa. E depois é a outra que perde 1-0 e aqui empata 0-0 em casa. Exatamente. Quando é leste, aí tu já não estavas. Já não estava. Porque o Benfica tinha 3 pontas de lança, só jogavam 2. Vitor Batista, Jordão e José Jorge. E com o Nené. O Nené jogava sobre o lado direito. E o Nené também lá estava. E o Eusébio dava um jeito. E o meio campo era Jaime Graça, Eusébio e Simões. Pois. E o Vítor Martins. Exatamente. E estava o Vítor Martins a suplente, o Tony a suplente e aquela malta. E o Tony. Exatamente. O Humberto Rui Rodrigues com o Messias a suplente. Portanto, havia aqui 18 jogadores. Ganha aquele mundialito no Brasil, basicamente. É grande parte desse Benfica com o Pérez, do Sporting, com o Pérez, que vai que perde a final, que nos deixou agora recentemente. Não é? Perdeu a minicopa. Perdeu a minicopa com o gol do Jairzinho 1-0. Boas recordações. Só do guarda-redes agora escolham lá. Zé Henrique ou Bento, vá. Pois. Escolha. Exatamente. Eu acho que o Bento seria já sei o que é que vais dizer. mais intemporal, ou seja, o Bento seria mais guarda-redes sempre, não é? Sempre. Né? O José Henrique teve sim, para aquele tempo
teve qualidade. O Bento já tinha e teria hoje E também. teria hoje, Portanto, e teria eu penso hoje. que é um bocadinho isto. Eu vou dizer provavelmente aquilo que é não sei se... Acho que não é um disparate, mas tu confirmarás se eu tenho razão ou não. Nunca vi, e era o guarda-redes ideal para uma equipa que jogava ao ataque, para um Benfica, para um Futebol Clube do Porto, para um Sporting, equipas que, do modo geral, jogavam na altura muito mais ao ataque. O Bento foi provavelmente o guarda-redes, o melhor guarda-redes que eu vi num aspecto, fundamentalmente. Ele era pequeno. Mas a sair da baliza nunca vi um guarda-redes tão rápido. Cá está. E corajoso. Corajoso. Os outros nem sabiam ainda o que é que iam fazer à bola, já estavam a levar com o Bento em cima. É que a questão de... antigamente havia a designação do líbero. Sim. O Bento com o guarda-redes era um líbero. Era um livro, Que jogava de 30 metros à frente da baliza. Portanto, resolvia essa questão, porque aquilo era tão para a frente que o espaço entre a linha defensiva e a dele era enorme. Então ele tinha que sair dali para fora e para a frente. Basta lembrar para daquele jogo encurtar. contra o Sporting em que ele tem aquela entrada sobre o Manuel Fernandes, precisamente por causa disso. Exatamente. Tanta coisa, pá, a gente se tivesse mais tempo para falar, olha... por exemplo, só para acabar com isto, o meu futebol é desde os 5 anos, eu tenho memória dos 5 anos, eu lembro-me no Estádio Nacional... Do primeiro jogo? Do primeiro jogo que vi, estreia do Costa Pereira, do Coluna e do Naldo, numa festa de homenagem ao Virgílio, do Futebol Clube do Porto, no Estádio Nacional. Agora vejam bem, há quantos anos é que eu ando nisto? Se calhar ficamos por aqui, porque é Tem de impossível ser, terminar tem de de ser. melhor maneira. Sim, António, tem de ser. muito obrigado. Paulo, muito Um obrigado grande pela abraço sua... e muito obrigado. Muito obrigado pela sua Obrigado, presença Paulo. aqui. Também. 15 dias. Obrigado, António. Até breve. Em 15 dias temos mais convidados no Cultura Tática. Até lá já sabe. Fique bem, fique com o Sporting.